Hoje de manhã compartilhei na classe da nossa classe Compromisso aqui da Escola Bíblica Dominical, depois compartilhei no grupo também da igreja, uma história muito bonita a respeito, e se Jesus não tivesse vindo, de um pastor que teve um sonho, creio que os irmãos leram, não é? E ela nos faz pensar, né? E se não houvesse Natal? Em muitos lugares do mundo não tem Natal. Em alguns lugares do mundo é proibido celebrar Natal. Até os puritanos nos Estados Unidos, século XVIII, mais ou menos, proibiram a celebração do Natal. Por alguns motivos, eu vou falar um pouco hoje à noite sobre isso também. Mas o sonho daquele pastor nos fez imaginar, né? Se não houvesse Natal, nós não teríamos nada, nem perdão e nem salvação. Nós estaríamos sem luz, né? E sem vida, sem a vida eterna, sem a esperança da vida eterna. E é tão bom a gente não só conhecer a história do Natal, mas a gente poder celebrar o Natal, porque Jesus Cristo veio ao mundo e Ele é o nosso Salvador. E vamos seguir aqui, fazendo a leitura de Lucas capítulo 2, sobre o nascimento de Jesus. E vamos seguir aqui lendo Lucas capítulo 2, sobre o nascimento de Jesus. A partir do versículo 1. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos cantar Nasceu o Redentor. O texto nos fala do dia que lá em Belém Jesus nasceu. E o hino 28, nosso cantor cristão, fala do nosso Redentor. Natal é isso, é tempo de meditar, é tempo de refletir, é tempo de compreender essa linda história do nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, porque o Natal é o feriado cultural mais celebrado no mundo, mesmo em países onde há um cerceamento, e no mundo inteiro o Natal é celebrado. Em alguns lugares até proibido, não é? Eu falei agora há pouco a respeito disso. Eu estava olhando um artigo interessante sobre isso, 9 coisas que as pessoas precisam saber a respeito da comemoração anual do Natal. E a primeira é que ninguém sabe em que dia Jesus de fato nasceu. Nós celebramos 25 de dezembro porque é uma celebração histórica, foi determinado essa data para ser o dia dessa celebração. Em outros anos passados eu já expliquei sobre isso, uma festa que tinha o Deus Sol, substituindo aquele Deus pagão, então pelo Deus que é a luz do mundo, que é Jesus, não é? Então, nós sabemos que, de fato, não foi em dezembro. Alguns falam que foi em setembro que Jesus nasceu, outros falam que foi em março. Eu penso que foi mais provavelmente em março, ou entre março e abril, pela ocasião das estações do ano. Os pastores não estariam agora em dezembro lá no campo em Israel, porque é muito frio. Teria que ser uma estação, um clima em que pudesse estar os pastores no campo com as ovelhas. Então, o importante é que nós temos esse feriado e nós estamos celebrando. Segunda coisa é que, apesar de muitos fazerem espetáculos e canções de Natal, como nós tivemos no domingo passado aqui, não é? E a gente vê a cena, inclusive, dos magos, os reis magos entrando lá no presépio, e sabe que não foi isso, mas as canções, as encenações, colocam todo mundo junto, na mesma noite, para a celebração do Natal. Mas é bom a gente saber que não aconteceu assim, e a Bíblia não especifica, não dá um detalhe de que Maria viajou, por exemplo, montada num burro ou num jumentinho. A gente não tem ideia de como foi essa viagem. A Bíblia não fala que o dono negou lugar para eles na hospedagem, só fala que não havia lugar.
Não havia lugar, não é que o dono negou, que tenha negado. E sobre o local também onde Maria deu à luz, provavelmente não foi um estábulo como a gente imagina, como tem nas fazendas, mas uma gruta. Nas montanhas tinham as grutas, as cavernas, onde os pastores às vezes levavam as ovelhas para alimentar. Devia ser um lugar aconchegante, um lugar bom, inclusive, embora não fosse a estalagem, não fosse um hotel. Então nós temos várias orientações nisso. Em Lucas capítulo 2, diz que enquanto estava lá, chegou o tempo dela dar à luz. Não diz que foi no dia que chegou de viagem. Muitos pensam que ela chegou cansada no dia, naquele mesmo dia, deu à luz. Provavelmente José era um homem esperto, ladino, sabido, prudente, teria viajado com antecedência para não correr riscos na viagem. Mas quando estavam lá, então diz, cumpriu o tempo do nascimento de Jesus. Por isso, os magos não sabiam onde Jesus iria nascer. Por isso foram procurar Herodes. E Herodes foi consultar os sacerdotes, os escribas, em Belém. Eles sabiam que o Messias viria ao mundo e sabiam que tinha vindo, que tinham visto a sua estrela. Eu acho impressionante a visita dos magos. Eles estavam esperando desde que Daniel esteve na Babilônia, desde que Daniel trouxe aquelas revelações do Messias, do seu reino que seria eterno. E eles nunca esqueceram, eles ficaram aguardando esse tempo, até que chegou esse tempo. Então, o espetáculo, que geralmente coloca os magos lá no presépio, não faz sentido quando nós olhamos bem o Evangelho. Porque quando eles chegaram, onde que eles entraram para ver Jesus? O Evangelho diz aonde? Na gruta, na estrebaria. O que o Evangelho diz? Eles entraram aonde? Numa casa. Lembra, naquele tempo não tinha lugar, na estalagem, agora eles têm uma casa. Eles entraram lá, e quando eles perguntaram a Herodes, onde Herodes, esperto, querendo se preparar para matar o menino Jesus, porque era o novo rei, perguntou quando eles tinham tido a visão. E depois que os magos foram embora para outro caminho, avisado pelos anjos, Herodes, querendo matar o menino, não sabendo quem era o menino, mandou matar todos os meninos em Belém. De que idade? 2 anos abaixo. Significa que Jesus teria pelo menos 1 ano já. Por que ele não ia mandar matar de 2, se fosse um bebezinho com poucos meses? Então foi realmente um tempo longo até que eles foram ver Jesus e levar os presentes para Jesus. Então nós nos alegramos porque aqueles magos deixaram um grande testemunho de louvor, mesmo fazendo uma viagem longa, difícil, que exigiu muito, mas eles foram visitar o novo rei, o rei Jesus, e levaram os seus presentes. Outra coisa interessante que as pessoas precisam saber que durante a Idade Média se acostumou as crianças a receberem presentes como uma forma de homenagear São Nicolau, que é o homônimo de Papai Noel. Isso aconteceu na Idade Média. Em nossas famílias, geralmente, a gente não fazia isso, a gente não faz isso, de dar presentes no Natal. Eu sempre dizia para os meus filhos, olha, o presente é Jesus. Estava antes ou depois do Natal, presente de Ano Novo, ou antes, e sempre procurava passar essa ideia para os filhos, olha, o presente é Jesus, é nós que recebemos o presente. E Deus espera que nós demos a Ele o melhor presente que nós temos. Os magos deram ouro, incenso e mirra. Em outras palavras, eles foram lá se oferecer a Jesus e dar a sua vida a Jesus, agradecendo e louvando porque se cumpriu a profecia, a vinda do Messias. Nós devemos dar o melhor que temos, que é o coração. Outra coisa interessante é que acredita-se que foi Martinho Lutero, que foi a primeira pessoa a decorar a árvore de Natal com enfeites de Natal. Tem todo um simbolismo, a estrela representando a estrela que os magos viram, que guiou até Jesus, os presentes que geralmente se colocam nas árvores, representando os dons,
os frutos da igreja, as bolas, assim. Então tem todo um significado. O pinheiro, por ser uma árvore que resiste ao inverno, por mais rigoroso que seja. Agora, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, estão falando que vai chegar em alguns lugares a 50 graus negativos. Eu tenho um ex-aluno que está lá no Canadá, estou com dó dele. Está morando lá há alguns anos, fazendo trabalho missionário. Há pouco tempo a gente conversou no grupo de pastores, não estava isso, estava uns 9 graus abaixo de zero. Eu, quando estiver perto de 1 grau lá em Curitiba, já estou morrendo, eu acho 7 coberta. Né? Mas o pinheiro, ele resiste à neve, pode ser a temperatura negativa que for, ele não morre. Ele tem essa característica. Então ele foi escolhido como um sinal de vida, que não morre, que resiste, e assim por diante. Tem todo um simbolismo. Há outras coisas que eu poderia falar aqui, que as pessoas precisam saber a respeito do Natal. Por exemplo, alguns falam que mudaram nomes, símbolos, mas se alguém tiver curiosidade, já compartilhei de novo esse ano, aquele extenso artigo, não é tão extenso, né, mas para alguns sobre os símbolos do Natal, sobre o que representa. Podemos colocar novamente no grupo, se alguém não sabe mais onde encontrar aquele link, aquele caminho. Mas Natal é isso. Natal é tempo de meditar, é tempo de refletir, é tempo de compreender. Segundo lugar, que Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória. E nós só encontramos sentido na vida quando nós entendemos isso. E quando nós temos essa experiência de compreender que nós estamos aqui, porque Deus tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Nós somos criados para a sua glória. Todas as pessoas que não entenderam isso, elas vivem neste mundo sem sentido. Elas buscam sentido em tudo neste mundo. Elas buscam sentido em todas as coisas neste mundo. Em tudo que o mundo pode oferecer, elas buscam sentido. Em conquistas, em realizações, em prazeres, em tudo, elas buscam um sentido. Por isso que muitas pessoas falam, eu não vejo sentido nisso, eu não vejo sentido. Enquanto não compreenderem, cada um, que nós todos fomos criados para a sua glória, para a glória de Deus, não haverá sentido. Paul Washer disse uma coisa assim, ele disse, você foi criado por Deus e para Deus, até que compreenda isso, sua vida nunca terá sentido. Então, Natal é tempo de meditar no sentido da vida. É tempo de meditar, de refletir. Em terceiro lugar, que Deus nos deu o maior presente de todos, que é seu Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Billy Graham, quando era vivo, saudoso pastor Billy Graham, ele disse uma coisa que tem acontecido aqui no Brasil também. Já aconteceu muito lá nos Estados Unidos. A Europa, então, nem se fala. A Europa já se fala, especialmente Londres, Inglaterra e maior parte dos países que vivem o tempo pós-cristão. Já nem se fala mais em Cristo. E ele disse, temo que muitas pessoas hoje tenham perdido de vista o significado original do Natal. Em vez disso, tornou-se cada vez mais secular e comercializado. Deixamos de refletir sobre o maior presente de Natal de todos. O presente de Deus, de seu Filho, Jesus Cristo, para nossa salvação. Tempo de meditar que Deus nos deu o maior presente de todos, o seu Filho, Jesus Cristo, para nossa salvação. Em quarto lugar, Natal é tempo de meditar, de refletir, aceitar que Natal é coisa de cristão, aceitar que Natal é coisa de crente. Não adianta forçar o não crente a entender, ele não vê sentido, ele vê o sentido no comércio, ele vê sentido na celebração mística e muitas coisas estranhas, mas não aceita o sentido do Natal. Mas o cristão sim, o crente sim. O homem não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é que Deus providenciou a nossa salvação. O mundo é o lugar mais perigoso e inseguro que existe. Nós estamos no lugar mais inseguro e perigoso que existe em todo o universo. Nós estamos na Terra. Nós estamos no mundo. Mas como disse Charles Hodge,
O lugar mais seguro que um homem pode estar, mesmo que cercado de ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. Então, quando nós entendemos o Natal e temos a experiência do Natal e Jesus é o nosso Salvador, podemos estar nesse lugar inseguro, podemos estar nesse lugar perigoso, mas estamos seguros espiritualmente, estamos inabaláveis em nossa alma, em nosso interior, porque o Senhor está conosco, porque estamos no centro da sua vontade, e quando estamos no centro da vontade de Deus, nós não temos medo de nada, não temos temor de nada, e é como Davi dizia, e a gente diz também, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, e ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Natal, pois, é tempo de meditar, é tempo de refletir, de compreender esse anúncio magnífico do Evangelho, o Evangelho que transforma o homem. Então, em quinto e último lugar, Natal é o anúncio do Evangelho que transforma o homem. Charles Spurgeon tem uma frase dele muito interessante, eu estava meditando nela essa semana, e diz assim: busca o Evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência, o Evangelho que mata seu eu. Talvez poucos de nós temos buscado esse Evangelho, talvez a maioria de nós temos buscado o Evangelho que traz alegria, que traz segurança, que traz paz, que traz amor, mas talvez não estamos buscando o Evangelho que rasga, o Evangelho que faz brotar lágrimas, choro, o Evangelho que corta, que causa ferida na nossa consciência, porque é esse Evangelho que mata o eu. Disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, precisa matar o seu eu. Jesus precisa nascer no seu coração. Enquanto alguém não tem essa experiência do Evangelho que transforma o homem, em que o eu morre para um novo eu nascer, que Jesus falou, novo nascimento para Nicodemos, quem não nasce do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem não tem essa experiência de que o seu ego, aquele ego é o egoísmo, aquele negócio de querer levar vantagem em tudo, e só querer a sua vida, o seu prazer, o seu deleite, viver conforme manda o seu coração, e assim por diante. Então esse eu que Spurgeon está falando, esse eu precisa morrer. Então, quando nós lemos em Mateus capítulo 1 sobre o nascimento de Jesus, lá no verso 18, fala que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, foi um nascimento sobrenatural, Deus veio se encarnar, mas diz o verso 21, por que isso aconteceu? Porque esse fato magnífico aconteceu. Seu nome seria Jesus, diz assim o verso 21, ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Este é o Evangelho que Spurgeon está falando. Nós precisamos desse Evangelho, o Evangelho que nos salva dos nossos pecados. 1 João, o apóstolo João escreveu na primeira carta, versículo 8 do capítulo 3, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo em nossas vidas? Quais são as obras do diabo em nossas vidas? Se ele veio para manifestar e destruir as obras do diabo, que obras são essas? Em uma palavra, que obras são essas? Pecado. Pecado. A obra do diabo em nossa vida é pecado. Mas o Espírito de Deus diz que Jesus veio ao mundo, Deus manifestou-se em carne para destruir as obras do diabo. Esse é o Evangelho que transforma o homem. Esse é o Evangelho que transforma o homem. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Por isso o nome de Jesus. Porque Ele salva o seu povo dos seus pecados. Essa é a coisa mais importante que as pessoas precisam entender do Natal. A gruta onde Jesus nasceu, a manjedoura, como disse alguém, inclusive a cruz e o sepulcro onde Jesus foi
sepultados estão o quê? Vazios. Jesus não está lá. Ele ressuscitou. Ele está onde? Está no trono. E agora ele tem esse poder porque ele venceu a morte, venceu o diabo, destruiu as obras do diabo, que é o pecado. Ele tem o poder de transformar o homem em uma nova criação, uma nova criatura. Esse é o poder de Jesus. Esse é o Evangelho. Quando nós pensamos em Natal, não tem como pensar no Natal sem pensar na cruz. Não tem como imaginar o Natal, entender o sentido do Natal, sem olhar para o Calvário e ver Jesus dizendo lá, pendurado entre os céus e a terra, antes de morrer: Pai, perdoa-lhes, porque esse é o propósito. Perdoar os pecadores, transformar os pecadores, destruir as obras do diabo. Natal é coisa de cristão. Natal é coisa de crente. E somente o crente entende isso. Que o Evangelho transforma. E só o Evangelho transforma. Nenhum de nós tinha condição de ser salvo sem Jesus. Ninguém neste mundo pode ser salvo sem Jesus. O mundo não pode se salvar sem Jesus. Somente Jesus é quem nos salva. Ele é o nosso Redentor. É fé, é noite de fé, de esperança, de amor, porque Jesus veio a este mundo como nosso Redentor, como nosso Salvador. Por isso, Natal é coisa de crente. Só crente tem fé, tem esperança, tem amor, tem sentido na vida. Tim Keller diz: o Natal é a prova de que não podemos nos salvar sozinhos. Vamos falar isso para as pessoas: olha, você não pode se salvar sozinho. Você precisa de Jesus. E é isso que Deus nos fala através do Natal. Quando diz, Lucas capítulo 2, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E então os anjos estavam louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele ama. Isso é noite de paz, é noite de fé, noite de amor, é noite de esperança. Os pastores, quando voltaram com seus rebanhos, aos seus rebanhos, eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Nós vamos voltar para nossas casas. Como que nós vamos voltar para nossas casas hoje? Espero que vamos voltar glorificando a Deus, louvando a Deus. Porque, mais uma vez, nós celebramos o Natal, nós relembramos o sentido do Natal. Por isso que o cristão ama Jesus. O cristão obedece a Jesus. O cristão ama a palavra de Deus, o cristão obedece a palavra de Deus. Porque aqui está o verdadeiro sentido do cristianismo. Nada além disso. É amar a Jesus, é obedecer a Jesus, é amar a sua palavra, é obedecer a palavra. Assim como os magos do Oriente, nós devemos ter como alvo somente Jesus. Custe o que custar, ir ao encontro de Jesus e oferecer a Ele tudo que nós possuímos, especialmente o nosso coração. Eles entraram na casa onde estava Jesus. Hoje você entrou aqui na casa de Deus. Aqui é a casa de Jesus. Hoje você entrou aqui, talvez para conhecer Jesus, alguém através do canal, para ouvir algumas coisas novas que não conhecia a respeito de Jesus. Entrou aqui para adorar a Jesus. É isso mesmo. Por isso nós estamos aqui. Outras pessoas não estão nem lembrando de Jesus, não querem saber o sentido do Natal. Mas nós sim, nós estamos aqui e sabemos que Jesus está no seu trono glorioso, e por isso que nós damos glórias a Deus, como o primeiro hino que cantamos, exultação, e nós sabemos que estamos aqui porque Deus nos criou para a sua glória, e assim como os magos deram o maior presente que podiam dar, sem jamais e nunca, jamais retribuir a Deus o maior presente que eles receberam, que foi Jesus, nós sabemos que não podemos nunca, jamais retribuir a Deus o que Ele fez por nós. Mas se o que fazemos é entregar o nosso coração a Ele, se o que fazemos é render o nosso eu, dizendo agora: Senhor, quebra e transforma de novo. Eu quero que esse eu
carnal, eu quero que esse eu pecaminoso, como Paulo explica muito em Romanos, esse eu carnal, esse eu pecaminoso, ele tem que morrer para ressuscitar uma nova criatura. Então, se Jesus realmente com seu evangelho poderoso faz essa obra de transformação, então nós podemos dizer, isso é realmente Natal. Eu realmente estou feliz pelo Natal. E o evangelho de Jesus tem sentido para mim. Ele transformou a minha vida. E eu quero que ele também transforme o meu parente, o meu amigo, o meu vizinho, as pessoas ao meu redor. Eu tinha a intenção de falar sobre o simbolismo do Natal, da árvore de Natal, mas vou deixar talvez para quarta-feira ou próximo domingo, ainda na noite de vigília, porque a festa natalina vai até o começo de janeiro. Mas para hoje, vamos pensar somente neste verdadeiro sentido do Natal. Se alguém entrou aqui hoje precisando, alguém está talvez no canal precisando, depois que ouviu sobre aquela frase de Spurgeon, precisa matar o eu, precisa render aos pés de Jesus. Você precisa fazer isso hoje, nessa noite, e experimentar esse poder do evangelho que transforma o homem. Faça isso agora no seu coração. Faça isso agora na sua decisão, na sua percepção, na sua vontade, na sua oração. Renda-se a Jesus. Peça a Ele que transforme a sua vida. Talvez até hoje você só tenha celebrado o Natal como uma coisa histórica, uma coisa religiosa, uma coisa mística, sem nunca ter permitido Jesus entrar no seu coração e transformar a sua vida. Talvez você amanhã iria voltar para casa, depois de amanhã, e voltar aos seus pecados de sempre, sem nunca ter sido transformado por Jesus. Mas você pode permitir que Jesus hoje mesmo transforme o seu coração, transforme a sua vida numa nova criatura, segundo o coração de Deus. Se você quer fazer isso, faça isso agora em oração. Se quiser deixar no chat o seu pedido também, pode deixar no chat seu pedido ou a sua palavra de aceitação. Se alguém está aqui hoje e quer fazer também uma decisão sincera, pode também fazê-la. Nós vamos orar também nesse momento com oração intercessória. Você pode também fazer isso vindo à frente, talvez orando por alguém que você ama muito, que ainda não entendeu esse sentido do Natal, pedindo que Deus tenha misericórdia da sua vida, daquele parente, daquele amigo. Precisamos interceder, porque custa muito caro a conversão de uma alma, mas Deus pode fazer esse milagre, e esse é um tempo propício. Este é o tempo do Natal. Pai,